Nadab, filho de Jeroboão, assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai. Como herdeiro, ele não apenas herdou a coroa, mas também um reino em crise espiritual e moral. O povo de Israel havia sido conduzido à idolatria por seu pai, que, temendo que as tribos voltassem a Judá para adorar no templo em Jerusalém, havia criado ídolos em forma de bezerros de ouro. Esses bezerros eram adorados em Betel e Dan, desviando o povo do verdadeiro Deus de Israel. A idolatria se enraizou profundamente no coração da nação. Sob a liderança de Jeroboão, o reino do norte se distanciou cada vez mais das leis de Deus, afastando-se de sua aliança e abraçando práticas pagãs. Ao subir ao trono, Nadab teve a oportunidade de mudar o rumo dessa história, mas em vez disso, escolheu seguir os mesmos caminhos pecaminosos de seu pai. Ele continuou a incentivar o culto aos bezerros de ouro, mantendo sacerdotes ilegítimos e negligenciando as instruções divinas. Assim como seu pai, Nadab permitiu que a idolatria corrompesse a fé do povo, causando uma separação ainda maior entre Israel e o Senhor. Ele não atentou para os erros que Jeroboão havia cometido, e ao invés de buscar reconciliação com Deus, perpetuou a rebeldia. Seu reinado, portanto, começou com uma continuidade da desobediência e da rebelião que marcava a casa de Jeroboão. O reino dividido. Israel estava em constante tensão com o reino de Judá, governado pela casa de Davi, e essa divisão política também refletia uma divisão espiritual. Desde o rompimento do reino, com a ascensão de Jeroboão, Israel caminhava cada vez mais distante dos caminhos do Senhor. Nadab, subindo ao trono no segundo ano do reinado de Asa, o rei justo de Judá, encontrou um reino fragmentado em sua fidelidade a Deus. Ao contrário de Judá, que ainda buscava servir ao Senhor através das leis mosaicas e da adoração no templo em Jerusalém, Israel se afundava na idolatria. Sob o governo de Nadab, o povo de Israel prosseguiu na adoração dos bezerros de ouro que haviam sido colocados em Betel e Dan por Jeroboão, seu pai, numa tentativa de afastar o povo do culto ao Deus verdadeiro em Jerusalém. O culto idólatra não apenas desviava o coração do povo, mas também introduzia práticas detestáveis aos olhos do Senhor, como sacrifícios e rituais em altares pagãos. A terra de Israel estava espiritualmente seca, e o reino, cada vez mais enfraquecido, afastava-se das bênçãos de Deus. Enquanto Asa em Judá tentava restaurar a fidelidade ao Senhor, Nadab, por sua vez, mantinha a linha rebelde de Jeroboão, liderando um povo que, embora dividido politicamente, também era dividido em seu coração em relação ao Senhor. Essa separação espiritual seria um fator crucial no declínio do reino de Israel, culminando na queda de Nadab. Ele, que deveria ser o líder que traria o povo de volta a Deus, ao invés disso, os conduzia ainda mais para o julgamento divino, com cada decisão e cada ato idólatra. A liderança de Nadab não trouxe mudanças. Em vez disso, ele perpetuou os pecados de seu pai Jeroboão, provocando a ira de Deus. A tensão entre os dois reinos continuava a crescer, com confrontos frequentes e uma rivalidade contínua. Ao mesmo tempo, a nação de Israel afundava em práticas que eram abomináveis ao Senhor, afastando-se dos preceitos divinos estabelecidos por Moisés. O povo de Israel, agora mais distante do que nunca da verdadeira adoração, buscava refúgio em altares idólatras, oferecendo sacrifícios a deuses que não podiam salvá-los. As consequências da idolatria. Seguindo os passos de seu pai Jeroboão, Nadab continuou o ciclo de pecado que contaminava Israel. Assim como Jeroboão havia estabelecido os bezerros de ouro em Betel e Dan para desviar o povo da verdadeira adoração no templo de Jerusalém, Nadab, agora rei, falhou em corrigir essa terrível transgressão. Pelo contrário, ele manteve esses ídolos e permitiu que o povo de Israel continuasse adorando deuses falsos, uma prática que violava diretamente os mandamentos do Senhor. Com a manutenção dessa idolatria, Nadab não apenas seguiu os pecados de Jeroboão, mas liderou o povo ainda mais fundo em sua decadência espiritual. As festas e rituais idólatras tornaram-se rotineiros e o verdadeiro Deus de Israel foi abandonado. Nadab, indiferente à gravidade de suas ações, permitiu que o povo oferecesse sacrifícios a estátuas inúteis, ignorando as advertências das Escrituras e os exemplos de reis justos do passado. O coração de Israel foi endurecido, e a ira de Deus começou a se manifestar sobre o reino, que agora estava espiritualmente quebrado e vulnerável à destruição iminente. O Senhor, ofendido pela idolatria persistente, preparava sua justa retribuição contra o rei e sua nação rebelde. A campanha militar contra os filisteus.
Buscando expandir o território de Israel e fortalecer seu reino, Nadab, filho de Jeroboão, decidiu conduzir uma ofensiva militar contra os filisteus, inimigos tradicionais de Israel. Ele marchou com seu exército até a cidade de Gibeton, uma fortaleza filisteia estrategicamente importante. Nadab acreditava que, ao conquistar essa cidade, poderia garantir uma vitória significativa que traria prestígio e segurança ao seu reino. O cerco a Gibeton foi longo e exaustivo. Nadab comandava suas tropas com determinação, pressionando as defesas dos filisteus, que se mantinham firmes atrás das muralhas. Contudo, mesmo em meio a essa campanha militar, o coração do rei permanecia longe de Deus. A confiança de Nadab não estava no Senhor dos Exércitos, mas em sua própria força e nas estratégias humanas, ignorando que o verdadeiro poder de Israel vinha de sua aliança com o Deus vivo. Desconhecido para Nadab, o julgamento divino já pairava sobre sua vida. A despeito de seus esforços no campo de batalha, os pecados de idolatria e a rebelião contra o Senhor colocaram seu destino em risco. Deus, que não tolera a iniquidade, havia decidido que o reinado de Nadab seria interrompido, não por forças externas, mas por uma conspiração interna. A queda iminente de Nadab já estava decretada nos céus, e sua campanha militar seria o cenário final de seu governo. A conspiração de Baasa. Enquanto Nadab permanecia envolvido no cerco à cidade de Gibeton, uma sombra de traição crescia dentro de seu próprio exército. Baasa, da tribo de Issacar, um homem ambicioso e astuto, observava de perto os movimentos do rei e a insatisfação que permeava as tropas. A liderança de Nadab, marcada por fraqueza espiritual e falta de direção, havia gerado um clima de instabilidade no reino. E Baasa viu nisso sua oportunidade. Reunindo secretamente seus apoiadores, Baasa elaborou um plano ousado para usurpar o trono. Com promessas de poder e influência, ele conseguiu atrair outros líderes insatisfeitos para seu lado, garantindo que seu golpe teria sucesso. O momento ideal para atacar chegou quando Nadab estava distraído com o cerco. Em um ataque surpresa, Baasa o assassinou durante o cerco, matando o filho de Jeroboão e encerrando abruptamente seu curto e frágil reinado. Com a morte de Nadab, Baasa rapidamente tomou o controle da situação. Seu golpe foi eficiente e os soldados, sem liderança e desejando estabilidade, prontamente o aclamaram como o novo rei de Israel. O reinado de Nadab, que havia começado com tanta promessa, terminou com sangue derramado no campo de batalha e a dinastia de Jeroboão foi quebrada. Baasa agora reinava em Israel, mas sua ascensão não mudaria o destino espiritual da nação, que continuava longe dos caminhos de Deus. A extinção da casa de Jeroboão. Após o assassinato de Nadab, Baasa tomou medidas rápidas e brutais para consolidar seu poder sobre Israel. Seguindo o antigo costume de eliminar qualquer ameaça ao trono, Baasa ordenou a destruição completa da família de Jeroboão. O objetivo era claro: garantir que nenhum descendente de Jeroboão pudesse reivindicar o trono e desafiá-lo. Este ato, apesar de político, cumpria a profecia dada pelo profeta Aías, o Silonita, que anos antes havia advertido Jeroboão sobre o julgamento divino que cairia sobre sua casa. A sentença divina foi agora plenamente executada. Os descendentes de Jeroboão foram sistematicamente eliminados, sem piedade. As ordens de Baasa foram cumpridas com eficiência, e cada membro da família de Jeroboão foi morto um por um. Nenhum herdeiro restou, e o que restava do legado de Jeroboão foi reduzido a ruínas e escuridão. Esta não era apenas uma ação política de Baasa, mas o cumprimento da palavra de Deus, que havia decretado a extinção de Jeroboão e sua descendência por causa de seus pecados e da idolatria que ele impôs sobre Israel. O silêncio caiu sobre a casa de Jeroboão, e onde antes havia ambição e poder, agora só restavam ruínas e esquecimento. A idolatria e a rebelião contra o Senhor trouxeram sua consequência final. Assim, a dinastia de Jeroboão foi cortada, e seu nome apagado da história de Israel. No entanto, a idolatria que ele introduziu continuaria a atormentar o povo, pois a nação ainda estava longe dos caminhos do Senhor. O julgamento de Deus sobre Nadab. Nadab, o segundo rei de Israel, não conseguiu se desviar dos pecados de seu pai Jeroboão. Embora tenha reinado por apenas 2 anos, seu governo foi marcado por uma continuidade da desobediência e idolatria que já haviam enraizado no reino de Israel. Ao invés de buscar a misericórdia de Deus e conduzir o povo de volta à verdadeira adoração, Nadab preferiu seguir os passos perversos de seu pai, perpetuando a adoração dos bezerros de ouro em Betel e Dan.
Seus 2 anos de reinado não trouxeram qualquer redenção para a nação. A idolatria persistiu, e o povo permaneceu rebelde aos mandamentos do Senhor. Embora Nadab tenha liderado o exército em batalhas, sua liderança espiritual foi cega e desorientada. Ele falhou em reconhecer a necessidade urgente de arrependimento e mudança. E assim, como havia sido profetizado, o julgamento de Deus finalmente caiu sobre ele. A conspiração de Baasa não foi apenas um movimento político, mas também a execução do plano divino. Deus havia decretado que a casa de Jeroboão não permaneceria, e Nadab se tornou a primeira vítima desse decreto. Seu reinado foi interrompido, e sua morte violenta serviu como um lembrete de que ninguém pode escapar do julgamento do Altíssimo. Seu nome é lembrado não por grandes feitos, mas pela idolatria e pela desobediência, que trouxeram destruição à sua linhagem, a ascensão de Baasa e as promessas divinas. Após o assassinato de Nadab e a extinção da linhagem de Jeroboão, Baasa, da tribo de Issacar, tomou o trono de Israel. Sua ascensão marcou o início de uma nova dinastia, mas não trouxe a paz espiritual ou a restauração que Israel tanto necessitava. A idolatria que Jeroboão havia introduzido continuava enraizada entre o povo, e Baasa, apesar de seu novo poder, não se mostrou diferente em sua liderança espiritual. Após o assassinato de Nadab e a extinção da linhagem de Jeroboão, Baasa, da tribo de Issacar, tomou o trono de Israel. Sua ascensão marcou o início de uma nova dinastia, mas não trouxe a paz espiritual ou a restauração que Israel tanto necessitava. A idolatria que Jeroboão havia introduzido continuava enraizada entre o povo, e Baasa, apesar de seu novo poder, não se mostrou diferente em sua liderança espiritual. Embora Baasa fosse o novo governante, as promessas divinas proferidas pelos profetas ainda estavam em movimento. Deus já havia prometido que a linhagem de Jeroboão seria eliminada, o que ocorreu sob o governo de Baasa. No entanto, o pecado e a idolatria ainda pairavam sobre Israel, e o futuro do reino permanecia incerto, enquanto o povo se distanciava cada vez mais de seus preceitos. O Senhor ainda clamava por arrependimento e restauração, e enquanto os profetas de Deus oravam e rogavam pelo retorno da nação ao verdadeiro culto, o destino de Israel se entrelaçava com suas escolhas rebeldes. O legado de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, reinou em Israel por apenas 2 anos. Mas seu curto governo ficou marcado pela continuação dos pecados que seu pai havia iniciado. Ele escolheu seguir o caminho da idolatria, não removendo os bezerros de ouro que afastaram Israel do verdadeiro Deus. Sua liderança foi caracterizada pela desobediência, e o julgamento divino foi inevitável. Sua morte nas mãos de Baasa selou o destino da casa de Jeroboão, cumprindo a palavra do Senhor por meio de seus profetas. O reinado de Nadab serve como um lembrete das consequências da rebelião contra Deus e da importância de caminhar nos seus caminhos. Assim como Israel enfrentou o julgamento por sua idolatria, essa história nos chama a buscar a vontade de Deus em nossas vidas, afastando-nos de tudo o que nos distancia dele. Se você deseja acompanhar mais histórias da Bíblia com reflexões e ensinamentos, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo mensagens inspiradoras da Palavra de Deus. Comente aqui embaixo o que você achou da história de Nadab e qual outro personagem bíblico você gostaria de ver nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos.